Glórias ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, hoje eu quero dar continuidade na nossa série de mensagens que eu tenho compartilhado aqui com vocês ao longo dos nossos últimos domingos. Eu tenho falado sobre o que mesmo? Sobre o que, gente? A eclésia. Eu tenho falado sobre a eclésia. Eclésia é uma palavra grega que, traduzida para o português, essa palavra significa o quê? Igreja. O propósito, meus irmãos, de eu estar compartilhando essa mensagem com a igreja é para que cada um de nós, cada um de vocês possa ter uma compreensão mais clara e mais profunda, acerca da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo que algumas pessoas, elas olham para a igreja apenas como um lugar para frequentar, um lugar onde a pessoa vai nos domingos. Tem outras pessoas que nem gostam muito desse negócio de igreja, porque acham que a igreja é uma invenção humana. Aí fala assim: não, esse negócio de igreja aí, isso aí é o ser humano. Eu acredito em Deus, eu creio em Jesus, mas para mim esse negócio de igreja tanto faz como tanto fez. Para mim isso não faz sentido nenhum. Só que nós estamos aprendendo nessa série que, na verdade, a igreja do Senhor Jesus, ela é muito importante, ela é muito especial. Primeiramente porque a igreja do Senhor Jesus não é uma invenção humana. Não foi o ser humano que decidiu estabelecer a igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela nasceu em Cristo Jesus e ela foi estabelecida por Cristo Jesus. Foi Jesus que estabeleceu a sua igreja. Nós lemos aquele texto de Mateus, capítulo 16, versículo 18, quando Jesus falou para Pedro: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra, falando dele mesmo, Jesus, como a pedra angular, ele diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. De quem que é a igreja, irmãos? É de Jesus. Diga: de Jesus. Eu não ouvi. De quem é a igreja, irmãos? A igreja é de Jesus. A igreja, esse negócio de igreja é invenção de Deus. Foi Deus que inventou esse negócio. Foi Deus que estabeleceu isso. Por isso que a igreja, ela é tão importante, porque a igreja não é da terra, a igreja, ela é do céu. Tudo nesse mundo passará, mas a igreja permanecerá, porque a igreja, ela vai viver para todo sempre com Cristo na glória, no novo céu e na nova terra. Por isso a igreja, ela é sim muito importante. A igreja, ela é muito mais do que um lugar para frequentar. Nós chamamos culturalmente esse espaço físico de igreja. A igreja batista em Vila Permanente, aqui abaixo tem a igreja Assembleia de Deus, mais abaixo tem a igreja adventista, mais embaixo tem a igreja quadrangular. São igrejas locais, são prédios locais, aonde ali tem um grupo de pessoas que creem em Jesus, que estão ali perseverando, que estão ali adorando, que estão servindo a Jesus. Mas a igreja, ela transcende os aspectos de parede, porque a igreja não é parede, a igreja é nós, a igreja somos nós, amém? A igreja, nós já aprendemos que a igreja é o povo de Deus. A igreja, ela é uma família. A igreja, ela é um corpo. A igreja, ela é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo. Aonde existe um grupo reunido em nome do Senhor Jesus, isso não importa se é debaixo de uma árvore, se é no estacionamento de um supermercado, se é dentro de uma escola, se é lá no meio da rua, se é dentro de um auditório, não importa se é lá dentro do mato, lá na zona rural, se existe um grupo que está lá reunido em nome de Jesus, pois lá está a igreja do Senhor Jesus, a eclésia do Senhor Jesus. Como que a igreja, ela é importante, como que a igreja é especial. E essa igreja que foi estabelecida por Jesus, Ele criou ela com propósito. Ele não criou por criar. Tudo que Deus fez, Ele fez com propósito, inclusive a igreja. A igreja, ela foi criada para cumprir propósitos. Tem um pastor norte-americano, Myles Morris,
que ele disse uma frase muito interessante: a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é viver uma vida e você não viver o propósito da sua vida. Essa é a maior tragédia. É a gente passar por essa terra e não descobrir por que nós existimos. Por que Deus nos trouxe esse mundo? Nós acabamos de orar aqui pela Laura. Deus permitiu que essa criança viesse ao mundo para cumprir propósitos. Mas esses propósitos é para a Laura, é para o Milton, é para a irmã Val, é para o irmão Paulo, é para o Charles, é para a Sara, é para o Eike, é para o Diego, é para o Paulo, é para mim, é para cada um de nós. Deus tem propósito, Charles, Deus tem propósito para cada um de nós. Você nasceu com propósitos, e a igreja também existe para cumprir propósito aqui na terra. E quando eu digo propósito, eu estou falando de motivo, de causa e razão da sua existência. O motivo e causa e razão de existência da igreja. Por que Jesus estabeleceu a sua noiva? Por que Jesus estabeleceu a sua igreja? É sobre isso que eu quero estar começando a falar hoje, e vou estar falando nos próximos domingos acerca do propósito da igreja. Especificamente hoje nós vamos falar que nós somos chamados para ser adoradores. Cadê os adoradores do Senhor Jesus aqui? Nós somos chamados para isso, e é isso que nós vamos refletir nessa noite. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 22. Mateus 22. Nós vamos ler a partir do versículo 34. Mateus 22. Mateus 22, a partir do versículo 34. Posso ler, irmãos? Amém? Diz assim, ó: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus então: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E semelhantemente a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque essa palavra é tão forte. Essa palavra é tão linda e tão importante, Deus. A minha oração, Deus, mais uma vez, juntamente com a igreja, com a eclésia, parte da eclésia que está reunida aqui nessa casa, é que a tua palavra nesse momento venha falar profundamente ao nosso coração, que o Espírito do Senhor venha trazer de forma prática, Deus, uma aplicação para cada pessoa, para cada vida que se encontra aqui presencialmente, aquele que está assistindo online, que o Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações. Usa-me, Deus, para falar ao coração da tua igreja, do teu povo, para a glória, pela misericórdia e por amor ao teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amém. Esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, ele diz que os fariseus, que eram um partido religioso da época de Cristo, homens que eram doutores da lei, pessoas que eram profundos estudiosos das Escrituras e que conheciam a lei de Deus, como diz o pessoal, de cabo a rabo, de tudo que é lado. A Bíblia já, os estudiosos falam que os fariseus, eles conheciam de forma decorada, eles sabiam de forma decorada os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Os fariseus, eles conheciam cada versículo, cada detalhe, cada vírgula
decorada. E eles eram profundamente conhecedores, tanto da lei moral como da lei cerimonial. Eles conheciam perfeitamente. E os fariseus, eles estavam enciumados com Jesus. Jesus estava crescendo. Jesus estava se tornando cada vez mais popular. Os fariseus estavam perdendo espaço. As pessoas não olhavam mais para os fariseus, não queriam ouvir os fariseus. As pessoas, na verdade, elas estavam indo atrás de Jesus e ouvindo os ensinamentos de Jesus. Então os fariseus, eles estavam tentando de tudo que é jeito calar Jesus. Eles estavam tentando de tudo que é jeito criar uma forma de parar Jesus. E eles tentavam então colocar Jesus à prova. E nesse texto especificamente é um dos momentos onde Jesus foi colocado à prova pelos fariseus. O texto diz que um fariseu que era profundamente perito na lei, ele foi até Jesus e ele fez a seguinte pergunta: mestre, qual é o maior mandamento? E aqui está uma coisa interessante. Por que ele fez essa pergunta assim, no sentido de querer testar e provar Jesus? É porque para os fariseus, os 10 mandamentos que está escrito lá em em Êxodo capítulo 20, esses 10 mandamentos que falam dos mandamentos morais de Deus, eles tinham o mesmo pé de igualdade, ou seja, o primeiro mandamento ou o segundo, de acordo ali com a ordem, isso não importava em termos de grau de importância. Para eles, os 10 mandamentos, eles estavam no mesmo pé de igualdade. Então quando ele pergunta para Jesus, qual é o maior mandamento? Ele queria saber se Jesus ia dizer, por exemplo, que o maior era o terceiro lá, se era o quarto, ou se era o quinto. Porque se Jesus falasse isso, ele ia provocar Jesus dizendo assim: mas, peraí, se esse é o maior mandamento, e esse outro aqui? Por que esse outro aqui não é mais importante do que esse aqui? Por que não adorar outro Deus é menos importante do que você não pode fazer imagem de escultura? Você podia nos explicar isso? Mas Jesus, sabiamente, Jesus dá uma resposta para aquele fariseu que ele ficou sem palavras. Jesus pega os 10 mandamentos e ele resume esses 10 mandamentos em 2 frases. Jesus diz então que o primeiro e maior mandamento é o qual mesmo? Qual é? Amar a Deus. Jesus resumiu dizendo assim: olha, você quer saber qual é o maior mandamento? Primeiro, ame a Deus. Ame a Deus de todo o teu coração. Ame a Deus com todas as tuas forças. Ame a Deus de todo o teu entendimento. Esse é o maior e primeiro mandamento. Mas semelhantemente a este ame o teu próximo como a ti mesmo. Esse texto foi direto ao coração do fariseu, a ponto que ele não teve o que responder para Jesus, porque de fato Jesus ali falou os 10 mandamentos em 2 frases. Mas trazendo para nós aqui aquilo que Jesus fala, nós podemos perceber claramente que o maior desejo de Deus é que nós o amemos de todo o coração. O que Deus mais deseja de cada um de nós, de cada ser humano no planeta Terra, é que cada ser humano possa amar Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com todas as suas forças. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós, que nós o amemos. E por que Deus quer que nós o amemos? Por que Deus espera isso de mim, de você, que nós amemos Ele de todo o nosso coração? Primeiramente porque Ele te ama. Deus te ama. Deus te ama de uma maneira inexplicável. Deus te ama de uma maneira incalculável, de uma maneira que nós não conseguimos compreender. A palavra de Deus está cheia de textos, de versículos que falam do amor de Deus. João 3,16. Porque Deus amou, porque Deus amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Tem o quê, igreja? A vida eterna. Porque Deus amou. Porque Deus amou o mundo. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim, que Deus, Ele prova o seu amor para conosco, dando
o seu único filho Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda o que, irmãos? Pecadores. Presta atenção. Deus, ele não disse eu te amo. Deus, ele provou que ele te ama. E ele provou que te amava enviando Jesus para morrer por mim e por você, quando nós ainda vivíamos totalmente no pecado, no lamaçal do pecado. 1 João, capítulo 4, versículo 10 diz assim: nisto consiste o amor de Deus. No quê? No que consiste o amor de Deus? O texto diz: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício. Tem uma outra versão que fala como propiciação pelos nossos pecados. Todos esses textos, João 3,16, Romanos 5,8, 1 João capítulo 5, versículo 8, 9, 10, 11, 12, 13, se você continuar lendo, vai falar acerca do amor de Deus por cada um de nós, por cada um de vocês. O amor de Deus, como eu disse agora há pouco, ele é ilimitado. Deus, ele demonstrou que nos amava dando o melhor dele. E qual é o melhor dele, irmãos? Cristo. O filho. Você tem coragem de dar o seu filho para morrer por outra pessoa? Eu vou ser sincero para vocês. Eu tenho 2 filhos. Sendo muito sincero, eu não dou os meus filhos. Aí você vai dizer, pastor, quanta frieza no seu coração. Eu digo, se você dá com facilidade, então dê o seu. Dê o seu. Eu vou ser sincero, irmãos. Se acontecesse alguma coisa a ponto de ver que eu tivesse que dar meus filhos, eu não sei qual seria a minha reação. Eu não sei como lidaria com isso. Mas Deus, ele não poupou o filho dele. Nós estávamos vivendo na contramão de Deus, vivendo a nossa vida de pecado, totalmente perdidos, vivendo, como diz o pessoal, na bagaceira, na desgraça do pecado, gostando do pecado. Mas mesmo a gente não está nem aí para Deus, Deus nos amou dando o melhor dele. Deus nos amou, decidiu nos amar de todo o nosso coração, de todo o coração dele, dando o filho dele para morrer por você, para que eu e você pudéssemos viver também um relacionamento de amor com ele. E Deus mandou o filho dele morrer por você, não porque ele talvez lá do céu estava passando por um complexo, porque ele não estava se sentindo amado. Aí ele estava lá acuado no céu, ninguém estava querendo falar com Deus, Deus estava sozinho no céu. E ele falou assim, ai, estou tão deprimido aqui no céu, os anjos não vêm conversar comigo, o Espírito Santo não liga para mim, o meu filho está rebelde, Jesus está rebelde. Jesus aqui no céu está muito rebelde. Eu falo para ele, menino, faça isso, ele está fazendo. Eu acho que eu vou criar o ser humano para ver se o ser humano, se tem alguém, se pelo menos um, lá na terra decide me amar. Irmãos, Deus não criou o ser humano porque ele faltava nele, tinha carências emocionais, porque ele não era amado. Ao contrário, a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor, a essência de Deus é amor. Deus não precisa do seu amor, do meu amor, para ele se sentir amado. Ele é amado independente do seu amor, do meu amor. Ele é Deus. Mas esse Deus, mesmo sendo perfeito em amor, ele decidiu por graça, bondade, misericórdia amar você. Amar você. Então Deus deseja que você o ame, primeiramente porque ele te ama. Mas em segundo lugar, porque você foi criado para amar. Você foi criado para amar. Na sua essência há um desejo de amar. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Não existe ser humano que não tenha um desejo, a necessidade de se sentir amado. Dentro do seu coração, você gosta de ser amado e você também tem necessidade de amar as pessoas. Isso está dentro do ser humano. Isso está dentro do ser humano porque o Criador, quando ele formou o homem, eu já até falei isso aqui, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, que Deus ele derramou sobre nós aquilo que diz respeito à sua própria essência. Se Deus é amor, ele compartilhou desse amor dentro do seu ser. Isso está impresso dentro de você. Por isso que você busca demonstrar amor pelas pessoas e você se sente feliz
Quando você faz algo por alguém, que você sabe que fez o bem para alguém, isso traz um senso de alegria, de felicidade quando você faz o bem para o próximo. Assim como também é tão gostoso, é tão maravilhoso quando a gente é amado. Quando alguém faz algo por nós, que a gente fala assim, poxa, essa pessoa pensou em mim, essa pessoa, ela se esforçou para fazer algo pela minha vida. Você foi criado por Deus para amar. O problema é que nós não conseguimos amar como deveríamos amar a Deus, por exemplo, por causa do pecado. O pecado, ele deturpou, o pecado, ele sujou. O pecado fez com que o amor verdadeiro, o amor genuíno que estava impresso dentro do ser humano, esse amor fosse manchado. Por isso que o ser humano, ele busca amores em outras fontes. Ele está buscando demonstrar o seu amor em outras fontes. Ele está buscando ser amado em outras fontes. E por isso que nós vemos muitas vezes o ser humano sem Cristo, antes de Cristo, tão ferido, tão machucado, tão cheio de dores. Porque foi uma pessoa que talvez na vida foi tão usado. Uma pessoa que talvez se entregou a outra alguém, confiou em outra pessoa, mas essa outra pessoa só usou. Essa outra pessoa só abusou dessa pessoa. E isso vai ferindo, isso vai machucando, e a pessoa vai se esfriando no seu amor. Que dependendo do que a pessoa passa, chega a um certo nível que tem pessoas que elas estão tão endurecidas no amor por causa das mazelas, por causa dos problemas, que elas estão frias. Mas elas estão frias não porque o amor deixou de existir, elas estão frias por causa dos problemas que elas passaram. Isso criou nelas barreiras, isso criou, paredes. E elas, por proteção, elas não querem de novo depositar. Elas de novo não querem acreditar. Elas não querem de novo assim entregar alguém, porque os amores que ela viveu na vida, infelizmente, foram amores que só machucaram, que não só feriram. Mas sabe, irmãos, aqui que está a beleza da vida cristã. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, essa entrega, ela passa pelo amor. Não tem como olhar para Jesus, ter um encontro com Jesus e não se encontrar com amor. Porque se Jesus é Deus, então se encontrar com Ele é se encontrar com amor. É se encontrar com o amor de Deus. Ah, irmãos, toda pessoa que tem um encontro genuíno com Jesus Cristo, ela fica constrangida de tanto amor. Toda pessoa que tem esse momento onde ela se bate face a face com Cristo, ela se derrama, ela se prostra, porque ela encontra aquilo que tanta sua alma anseia, que tanta sua alma deseja, que é o amor genuíno, que é o amor verdadeiro, que é o amor sem limites, que é o amor de Deus pelo ser humano. Por isso que é interessante que normalmente as pessoas que se convertem, que mais mergulham com mais profundidade na vida cristã, são aquelas que outrora viviam uma vida totalmente lascada de pecado. Você pode ver que as pessoas que antes viviam uma vida assim certinha, era uma pessoa que não fazia as coisas, não procurava fazer nada errado. Quando ela vai entregar a vida para Jesus, ela entrega porque ela reconhece que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas no fundo ela tem uma justiça própria, do tipo, eu entreguei minha vida para Jesus porque realmente eu sei que Ele é Filho de Deus. Mas, olha, eu sou uma pessoa boa. Não tem como Jesus não me aceitar. Não tem como Jesus não me receber. Eu não faço nada de errado. Eu sou um trabalhador, amo minha mulher, amo meus meninos, sou uma pessoa que não estou na casa dos outros falando mal de ninguém. Eu faço, não fico aí nos botecos da vida, faço tudo certinho. Por que Deus não vai me aceitar? As pessoas que têm uma mentalidade religiosa, essas pessoas, como diz lá, porque pouco pecou, vamos dizer assim, pouco amor. Ela pouca ama. Por quê? Porque ela está cheia de justiça própria. Mas o outro que vivia na bagaceira, que fez o diabacato, que fez lá um tanto de coisa que não presta, no dia que ela encontra-se com o amor de Jesus, e ela se depara com a sua realidade, totalmente lascada, suja, que ninguém olha para ela, que ninguém ninguém valoriza, ninguém reconhece, ninguém acha que essa pessoa vai dar jeito, e ela se encontra com o amor, ela tem um encontro com o amor de Deus, e o amor de Deus que aceita ela mesmo com todo o seu passado horrível. Essa pessoa, quando se encontra com isso, ela se entrega por inteiro, ela se lança de cabeça. Por quê?
Porque mesmo ela tendo feito tantas atrocidades, e que isso trazem consequências sérias para a vida dela, mas houve alguém que estendeu a mão, levantou ela, lavou suas vestes, deu um novo nome e disse: você é meu, você é minha, você é meu filho amado, e comigo você vai reinar na glória. Normalmente essas pessoas, irmãos, elas mergulham por inteiro, porque elas se veem e dizem assim: por que eu não mereço tanto amor? Mas Jesus me amou, Jesus se entregou, Jesus se deu por mim, e por isso eu quero corresponder esse amor a Deus. Irmãos, o relacionamento com Deus, ele é baseado no amor e não na obrigação. O relacionamento com Deus, eu vou repetir, é baseado no amor e não na obrigação. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Os casados aqui. Quero perguntar para os homens. E olha só, homens, presta atenção, viu? Porque senão depois o negócio vai pegar para o teu lado. Estou te dando um conselho. Os homens que se sentem muito felizes, muito amados pela sua esposa, levante sua mão aí e glorifique a Deus. Meu Deus do céu. Olha, eu te avisei, mas agora é contigo, viu? Não senti muita alegria nisso aí não, viu? E aí, Dani? Tu é amado ou não é, cara? Mas não ouvi não, tu é ou não é amado? É ou não é? É. Ah, tá certo. Agora deixa eu perguntar para as mulheres. Você, mulher, eu espero que agora dê certo, em nome de Jesus. Eu espero que você seja amada, né? Em nome de Jesus. Cadê a minha mulher? Dá um grito aí, viu? Se você, mulher, se sente amada pelo seu marido, levante sua mão e dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Olha, eu tô vendo que as mulheres parecem mais amadas do que os homens, viu? Irmãos, um casamento aonde os dois se amam, um sempre está derramando sobre a vida do outro, um sempre está se colocando no lugar do outro e está ajudando ao outro de forma que o outro se sinta amado. Esse relacionamento, ele é gostoso, ele é saudável. Você sente falta quando porventura um tem que viajar, sente falta, você fala assim: ai, como estou sentindo falta do meu esposo, da minha esposa. Por quê? Porque estar ao lado do seu esposo, sua esposa é gostoso. Agora, um relacionamento aonde um ama e o outro está com você por obrigação, ou porque ele tem alguma coisa que te interessa, tipo dinheiro, né? Que não é o meu caso, né? Aí você está com ele ou com ela por causa daquilo que ele pode te dar. Esse é um relacionamento tóxico. Esse é um relacionamento sem vida. É um relacionamento sem graça. Porque o amor, ele é percebido não por palavras. O amor, ele é percebido por atitudes. Não importa o quanto você diga para o outro assim: ó, eu te amo, viu? Isso não basta. Isso não basta. Você pode dizer todos os dias para sua mulher: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você pode dizer todo dia para o seu marido: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Se você não demonstrar isso com atitudes, pois o seu cônjuge não vai se sentir amado. A base de um casamento é o amor. Se isso se dá na vida conjugal, por que com Deus vai ser diferente? Por que o relacionamento com Deus tem que ser Deus amando o ser humano, e o ser humano foi amado, Deus decidiu amar, e agora o ser humano vai viver com Deus, mas sem amar com Ele? Não tem como. Não tem como. Alguém pode dizer assim: pastor, e a fé? Não basta a fé? Porque a Bíblia diz que é pela fé. Eu digo: é? Ótimo. A palavra do Senhor diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, que pela graça sois mediante. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não é isso que diz lá? É isso, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Ótimo. É verdade que nós precisamos dessa fé para que nós possamos de fato ser religados a Cristo. É pela fé que você é perdoado, é pela fé que você é justificado, é pela fé que você é redimido, é pela fé que você é reconciliado a Deus. Mas preste atenção numa coisa: mas é pelo amor a Deus
que nós mostramos que a nossa fé é viva e autêntica. É pelo amor a Deus que você mostra que a sua fé é viva e autêntica. Eu gosto muito daquele texto que está lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Se puder botar aqui. Gálatas 5, 6. Nós vamos ler na NVI aqui, mas eu quero ler também numa outra versão. Olha o que diz esse texto. Vamos ler junto no 3? 1, 2, 3. Mas sim a fé que atua pelo amor. Tem uma outra versão, que é a versão NVT, que diz assim, porque em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. O que importa? O que importa, como diz o Kiko, o que importa? O que importa é a fé que se expressa pelo amor. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: para Deus, não importa se você se circuncidou ou não, que isso era um ritual que o povo judeu fazia, representando a sua aliança com Deus. E havia no meio da comunidade cristã, algumas pessoas que entregaram sua vida a Jesus, que dizia que para que você pudesse ser aceito por Deus, para que você pudesse estar vivendo uma vida que agradasse a Deus, não bastava entregar a vida a Jesus, você tinha que passar pela circuncisão. E o apóstolo Paulo disse, não, você não precisa se circuncidar não, graças a Deus, não precisa se circuncidar, porque para Deus pouco importa se você está ou não está circuncidado. O que importa para Deus, de acordo com o apóstolo Paulo, é a fé, mas a fé que se expressa pelo que, gente? Diga forte, pelo quê? Pelo amor. Uma fé sem amor é uma fé morta. Uma fé com amor é uma fé viva. 1 Coríntios capítulo 13 fala acerca do amor, do verdadeiro amor. Eu quero ler com vocês o versículo 1 e versículo 2, porque é muito interessante, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando aqui. 1 Coríntios 13, 1 e 2 diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé que é capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, o que, irmãos? Vamos entender isso aqui. Isso aqui é forte. O apóstolo Paulo está falando para os irmãos ali da igreja de Corinto, que se eles tivessem uma grande capacidade de eloquência humana, de falar bonito, de falar de Jesus para as multidões, uma grande capacidade espiritual, de receber inclusive o dom de línguas, de além de falar nas línguas dos homens, você falar na língua dos anjos. Olha o que Paulo está falando. Ele falou, se você tem essa capacidade, se você recebeu isso, essa capacidade de falar muito bem, aqui na língua dos homens e na língua dos anjos, mas se você não tiver amor, ele falou assim, olha, você vai ser como um metal, como um sino que alguém vai lá e toca. Ou seja, você ouve um barulho, pam, mas logo o que acontece? Passa. Paulo está dizendo assim, olha, se você recebeu, se você é um homem, uma mulher de Deus, que recebeu o dom de profecia, que conhece os mistérios, o conhecimento de Deus, mas se você não tiver amor, vai passar. Se você tiver uma fé muito grande, uma fé de curar os enfermos, de chegar aqui alguém aleijado e você orar e esse irmão levantar, e você ver os milagres, e você dizer, rapaz, esse irmão aqui é um irmão de fé. Entendeu? Mas se você não tem amor, tudo isso vai passar, tudo isso não vai gerar algo que de fato Deus deseja que seja gerado, que é o louvor e a glória para o seu nome. Para que você entenda melhor, às vezes a gente vai num culto, e eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, eu não sou nada contra falar em línguas, eu não sou nada contra a revelação,
Eu não sou nada contra ver pessoas que se movem no nível de fé que faz prodígios e sinais. Ao contrário, eu amo estar nesses ambientes. Amo, gosto. Mas às vezes a gente acaba supervalorizando isso em detrimento do amor. Se chega alguém aqui e começa a falar em línguas, aí o pessoal diz: meu Deus, hoje o culto está aleluiado. Hoje o culto está uma benção. Você viu como é que o pastor está falando em língua? Hoje eu estou sentindo aprender de Deus. A gente fala isso, a gente acaba o culto e fala assim: olha, hoje o culto, meu Deus, foi céu na terra. Se chega alguém aqui, um profeta de Deus, e fala: você, irmão tal, Deus manda te dizer isso, você, Deus manda dizer isso, e ele diz realmente algo ao teu respeito, que é verdade, só Deus sabe. Você sai daqui, você chora, você diz: meu Deus, hoje Deus falou comigo, e glória a Deus por isso. Se eu vou dizer, se alguém aqui é curado de uma maneira sobrenatural, a gente volta para cá e diz assim: rapaz, hoje lá no culto foi um milagre. Irmãos, tudo isso é maravilhoso, e eu espero que realmente aconteça sinais e prodígios nessa igreja. Mas sem amor, nada disso serve. Sem amor, sem o amor de Deus, pois isso tudo vai passar. Tudo vai passar. A única coisa que vai permanecer, a fé, a esperança e o amor. Nós mostramos que amamos a Deus, meus irmãos, agradando a Ele. E agradar a Deus é o mesmo que adorá-lo. Amar a Deus, para mim, é sinônimo de adoração. Porque o que é o amor? O amor não é se dar, o amor não é se entregar, pensando no bem do outro. Amar a Deus é você fazer aquilo que é agradável a Ele. Assim eu entendo. Que eu vou demonstrar que eu amo a Deus quando eu faço algo que é agradável a Ele. E isso faz com que Ele possa se sentir amado por mim. E adoração é isso. O que é adoração? Adoração é você fazer aquilo que glorifica a Deus. É fazer aquilo que agrada a Deus. Por isso que amar, para mim, é sinônimo de adorar. Uma pessoa que deseja amar o Senhor, ela vai viver então com uma vida diária de atos de adoração. E nós somos criados por isso. A igreja foi criada para ser uma adoradora. Você e eu fomos criados para viver esse relacionamento com Deus, tendo como essa base, esse amor, essa adoração diária, constante. E essa adoração, irmãos, ela será por toda a eternidade. Nós somos chamados para adorar aqui, mas quando Jesus voltar, nós vamos continuar adorando Jesus por toda a eternidade. O evangelismo, por exemplo, que faz parte do propósito da igreja, um dia ele vai acabar. Lá no céu ninguém vai evangelizar, porque todo mundo que está lá já se converteu. Não se preocupe, não adianta você chegar com um folhetinho no céu e dizer assim: meu irmão, você não quer entregar sua vida para Jesus? Ele falou: não, irmão, já estou no céu, mas vai que de repente não é de verdade, coração, eu estou aqui para te entregar essa palavra, para não acontecer de você ser expulso do céu. Isso não vai acontecer. Todos que entrarem lá, você pode ter certeza que não tem nenhum filho de capiroto, não, é tudo filho de Deus. Todo mundo que entrar lá, nasceu de novo. Mas a adoração, ela será eterna. A adoração será para todo sempre. Nós adoraremos ao Senhor por toda a eternidade. Porque isso diz respeito ao chamado. Nós somos criados para viver como adoradores. Jesus disse certa vez lá em João capítulo 4, que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. O Pai está à procura de verdadeiros. Olha só, o Pai está à procura. Você está à procura porque eu acho que não está tão fácil de achar esses adoradores, né? O Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Como que nós podemos adorar como igreja a Deus em espírito e em verdade? Número 1, quando nós obedecemos a Ele. Diga assim: quando eu obedeço a Ele. Olha o que diz lá em João 15, 21. Esse texto é muito conhecido. João 15, 21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o quê? É o que, irmãos? Que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai,
e eu também o amarei, e eu me revelarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que obedece, esse é quem me ama. Se amar, esse nome de adorar, significa que quando nós obedecemos à vontade de Deus, isso é um ato de adoração a Ele. Todas as vezes que nós nos submetemos ao Senhor Jesus, nós obedecemos e cumprimos a sua santa vontade. Todas as vezes que você faz isso, isso chega às narinas de Deus como um perfume agradável às suas narinas. É um ato de adoração. Nós adoramos a Deus também quando nós buscamos a sua presença. O que nós estamos fazendo essa noite aqui, irmãos? Por que você saiu da sua casa hoje e veio para cá? Por quê? Porque você veio adorar, porque você veio louvar. Você pode colocar para mim aqui Salmo 100. Tem até aquela música do Salmo 100. Salmo 100. Olha o que diz aqui no Salmo 100. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com o quê? Não ouvi, eu acho que eu estou com algum problema de surdez, gente, meu Deus. Com o quê, irmãos? Com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e nós somos o quê? Dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em átrios com louvor. Dê-lhes graça e bendigam o seu nome. A palavra do Senhor tem vários salmos que dizem que a igreja do Senhor, que o povo de Deus deve saber entrar na presença do Senhor e prestar culto a Ele, adorar a Ele, engrandecer o nome dEle. Todas as vezes, irmãos, que nós nos reunimos coletivamente para cantar ao Senhor, para orar ao Senhor, para engrandecer o nome do Senhor, para bater palmas para o Senhor, todos esses atos são atos de adoração, se isso flui de um coração que ama. Existe uma grande diferença de você estar aqui para cumprir tabela e você estar aqui porque você quer ser um adorador. Quem vem cumprir tabela, ele vem para o culto, ele fica assim, ó, tá louvando lá. Qual foi a música que a gente cantou hoje aqui mesmo? Uma das músicas que a gente cantou aqui? Até esqueci já. Mas deixa eu falar aqui. Maravilhado. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tem gente que está assim, ó Santo Deus. Onde é que está a cabeça dessa pessoa? Ela está em outro mundo, que não é o mundo que ela deveria estar. Ela está dispersa. Ela está cantando porque ela decorou a letra. Ela sabe a letra. Para mim não tem problema nenhum alguém cantar sentado ou alguém cantar em pé. O verdadeiro adorador não diz respeito a você estar de pé. O verdadeiro adorador é aquele que está sentado ou de pé, mas o coração dele está contrito e voltado para o Senhor. O verdadeiro adorador, ele está com os pensamentos dele voltados para aquilo que vem, para os pensamentos que as coisas são de cima, que são do alto. O verdadeiro adorador, às vezes ele chega, ele está com o coração apertado, ele não está bem. Ele não está bem, ele é ser humano. Às vezes nem consegue cantar, às vezes só chora. Você está achando que ele está chorando porque está presente de Deus, e às vezes não, ele está chorando porque está passando por problema, e está doendo. Mas o verdadeiro adorador, ele mesmo chorando, mesmo que seja sem palavras alguma, mas ele está lá dizendo assim: Senhor, eu vim, está doendo, está difícil, mas eu amo o Senhor. Eu vim aqui foi para me encontrar com o Senhor. O verdadeiro adorador, irmãos, ele entra na presença do Senhor, entregando a sua vida de todo o coração. É aquele que busca o Senhor, lá no particular, mas é aquele que busca o Senhor também coletivamente. Como é importante você estar aqui hoje. Que bom que você veio aqui. Que bom que você decidiu estar aqui. Que isso seja um bom hábito nosso, estar congregando. Porque é através do nosso culto coletivo que também nós expressamos a nossa adoração àquele que é digno de toda adoração. Nós adoramos a Deus
quando nós fazemos as coisas para a sua glória. Lá em 1 Coríntios 10:31 diz assim, ó: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que esse texto está dizendo é o seguinte: não importa se você está aqui dentro, não importa quando daqui a pouco você chegar na sua casa, amanhã começa a sua jornada de trabalho, não importa se é lá no seu trabalho, não importa se é no meio da rua, não importa se é na sua escola, em todo lugar nós somos chamados para adorar o Senhor, quer comendo, quer bebendo, quer dormindo, quer acordando, quer trabalhando, quer conversando. Nós somos chamados para sermos adoradores de Deus. Nós temos o privilégio, irmãos, de a cada momento ou adorar o Senhor ou não, com a nossa vida. Eu estava falando ontem na congregação, estava ministrando lá na congregação do Getati ontem, que, irmãos, adorar a Deus aqui dentro é fácil. Porque se eu falar assim, ó, irmãos, fiquem de pé em nome de Jesus, o que vocês vão fazer? Vão ficar de pé. E eu falar assim, levante suas mãos para Jesus, o que vocês vão fazer? Vão levantar a mão. E eu vou dizer, cante mais alto, o que você vai fazer? Você canta mais alto. Aqui é fácil você seguir o comando, e você falar, e você fazer o que alguém está direcionando. Mas, irmãos, difícil mesmo para nós é quando a gente sai daqui e vai para a vida, vamos dizer assim, não vou dizer que é vida real, porque aqui também é real, mas você vai para o dia a dia. E eu contei para os irmãos lá ontem que, algum tempo atrás, eu estava, na verdade já faz alguns anos isso, eu estava na fila do banco e tinha muita gente. Eu acho que, sem brincadeira, eu acho que deveria ter umas 50, 60 pessoas na minha frente. Chegar a fila, estava fazendo um caracol para fora do banco. Não era dentro do banco não, era fora. E eu estava lá naquela fila lá, e eu pensando, meu Deus, que hora que eu vou sair daqui? E de repente chegou um rapaz que trabalha no banco que me conhecia, e ele se aproximou de mim assim, tal, bem pertinho. Não foi o Diego não, tá? E nem a Miriam que está ali não, tá? Não foi no Bradesco. Aí, esse irmão chegou bem pertinho de mim assim, tal, e falou assim, tá fazendo o que aí, pastor? Aí eu falei, você é atendido aí. Aí estou esperando a ficha, que eu não tinha nem pegado a ficha ainda. E aí ele ficou ali meio que disfarçando, e ele falou, baixa isso perto de mim, me acompanha. Irmãos, quando ele falou aquilo, eu não sei se era a voz de Deus ou a voz do diabo. Porque uma parte de mim que dizia assim, ei, oportunidade do céu, vai filho, que chegou tua hora, Deus ouviu tua prece. Só que outra parte de mim dizia assim, não faça isso, você sabe que você não pode furar a fila. Irmãos, e eu fiquei com vontade de furar a fila. Estou sendo muito sério para vocês, a minha vontade era maior por furar a fila do que ficar lá porque a fila estava grande. E eu fiquei naquela minha luta interior, será que não é Deus que está me livrando aqui? Ou será que eu fico aqui? E eu fiquei ali naquela minha luta interior, com vontade de ir. Mas eu pensei assim, não, furar a fila é errado, não posso. Então, se for Deus que está me dando a oportunidade, mas eu vou perder essa bênção, eu vou ficar aqui mesmo, porque eu não posso furar essa fila. E eu não fui. Mas depois chegou lá a minha vez lá de ser atendido, o cara chegou comigo e falou assim, rapaz, tu deixa de ser idiota, tu é besta, é? Eu falei contigo lá. E eu me fiz de novo, falei assim, mas o que tu falou comigo? E falou, eu te falei para tu me acompanhar, bestado. Eu ia deixar aqui a ficha para ti, para tu entrar. Eu falei, não, meu irmão, obrigado, agradeço, mas valeu aí. Fica para a próxima oportunidade, tá? A gente se vê. Irmãos, quem já passou por alguma coisa semelhante aqui, levanta a mão. A gente passa por isso constantemente, irmãos. Eu citei o exemplo do banco aqui, mas é de tudo. Na vida a gente passa por tanta coisa, que a nossa fé, que o nosso amor a Deus é testado. No mundo muitas portas se abrem. Portas se abrem, vão se abrir para você. Portas vão se abrir para você, mas são portas que é do inferno. Coisas que são ilegais, que deseja que você entre por essa porta, que pegue essas coisas. E no dia que você sujar suas mãos com isso, você vai deixar de adorar aquilo que você foi chamado para adorar. Por isso que ser cristão é uma vida de renúncia diária, irmãos. Tem um vídeo aí na internet, que eu não sei se vocês já viram rios aí da vida,
que o cara fala assim: ô, coisa difícil é ser crente, viu? Quem disser que ser crente é fácil, está mentindo. Está mentindo, porque é difícil. Eu digo, irmãos, renunciar às coisas do mundo não é fácil, a nossa carne grita. Mas todas as vezes que você renuncia algo do mundo por algo que o Espírito Santo falou com você, você é um adorador do Senhor. Você demonstra um ato de adoração a Deus. Para encerrar, nós adoramos a Deus, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, isto é um ato de adoração a Deus. A palavra adorar, tanto no hebraico como no grego, ela significa render-se, prostrar-se ao chão. É uma palavra difícil, porque ela traz esse sentido de que adorar a Deus é se você se render, é você adorar. E isso é meio que uma figura de linguagem, tipo assim, como assim adorar a Deus é se dobrar? Quer dizer que se eu dobrar meu joelho, eu adorei a Deus? Não é isso que ele quer dizer, que o fato de você dobrar, você adorar. Quer dizer justamente esse sentido, você só se prostra diante daquele que você reconhece que está sobre você, diante daquele que está acima de você, e que você humildemente se dobra diante dele e reconhece que você necessita e carece dele. O ser humano que se dobra e diz: Senhor, sou tão falho, tão pecador, tão limitado. Senhor, quem sou eu para falar contigo, que é o Criador dos céus e da terra? Mas Pai, eu me prostro diante de ti, eu me humilho diante de ti. Eu reconheço que o Senhor é o Deus dos céus e da terra e que dependo do Senhor. O ser humano que tem esse coração humilde, esse ser humano que tem esse coração quebrantado, que se dobra diante do Criador, esse ser humano, quando ele faz isso, ele está se entregando como um sacrifício vivo. E quando nós nos entregamos como um sacrifício vivo, esse sacrifício chega às narinas de Deus, chega à presença de Deus de forma agradável, de forma que ele se sente amado, que ele se sente honrado. Nós somos chamados, irmãos, para se entregar diariamente. Nós vivemos uma luta diária, carne e espírito, carne e espírito, carne e espírito. A tua carne quer pecar, a minha carne quer pecar. A nossa carne não quer Deus. A nossa carne não quer obedecer a Deus. A nossa carne não quer adorar a Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós entregamos a nossa vida, independente da nossa vontade, mas por obediência, porque quando obedecemos demonstramos que amamos, como já vimos. Quando nós fazemos isso é um ato de adoração que glorifica a Deus, exalta o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso faz com que a nossa vida seja ressignificada e ganhe sentido aqui nessa terra, porque você foi chamado para ser um adorador. Você foi chamado para ser um adorador. Eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu queria que nesse momento, quando você está com seus olhos fechados, você pensasse em Jesus. Colocasse os seus pensamentos nele. E eu queria que você nesse momento refletisse se você tem sido alguém que tem vivido como um adorador aqui na terra, ou alguém que não tem adorado ao Senhor aqui na terra. Nós aprendemos, à luz da palavra, que ser um adorador é ser alguém que obedece, é alguém que busca a sua presença, é alguém que sabe dar glória a Ele, é alguém que procura entregar-se a Ele. Como é que está a sua vida? Como está seu coração, meu irmão, minha irmã? Você veio essa noite aqui porque você quer adorar, mas eu pergunto para você: você tem vivido como um adorador, ou você está distante do Senhor? Outras coisas têm tomado lugar no seu coração. Enquanto nós cantamos esse hino, eu queria que você estivesse refletindo e estivesse falando com Deus sobre a sua alma, sobre o seu coração, em nome de Jesus. No teu poço estava eu, quando o homem
sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou. Você espera por alguém, meu irmão, e esse alguém é Jesus. A fonte da vida, a fonte que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Do que você tem tido sede nesses dias? Do que a sua alma tem sentido sede? É da presença de Deus, de ser um adorador que se lança, que se entrega por inteiro? Ou você tem sido alguém que tem estado distante e tem escolhido outras fontes para preencher o vazio que é na sua alma? Aquilo que você tem buscado fora de Deus, isso não vai suprir você. Isso não vai te suprir. Tudo isso é engano. De quem você precisa é daquele que te ama, daquele que se entregou por você. Se você se voltar para Ele de todo o coração, você vai beber de uma água, da água da vida. Aquele que você tanto anseia, que a tua alma tanto deseja, é Jesus. É Jesus, igreja. É Jesus, igreja. Você foi chamado para ser um adorador. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és Deus, por quem a minha nossa alma anseia pelo Senhor. Aleluia. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Jesus, só o Senhor conhece o coração de cada filho, de cada filha do Senhor que está aqui. Só o Senhor sabe, Deus, como se encontra hoje o coração. Se esse coração está sedento, Deus, em demonstrar com práticas, com as atitudes, o amor ao Senhor. O Senhor hoje sem coração se encontra frio. A minha oração, Deus, é que nessa noite o Espírito do Senhor venha visitar cada alma, cada coração, cada pessoa que se encontra aqui dentro dessa casa de oração, dessa casa de adoração ao Senhor. Que todos, ao voltarem para os seus lares, voltem, mas não voltem do jeito que entraram, mas que é começar de mim. Que nós possamos voltar para os nossos lares, mas com o coração incendiado de amor pelo Senhor. Que nós possamos voltar, mas voltar prontos para iniciar uma semana que vamos decidir agradar, honrar o Deus a quem servimos, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa rua, com os nossos vizinhos. Ó Jesus, ajuda-nos a viver como adoradores, porque a eclésia foi chamada para ser adoradora, e nós queremos viver assim. Perdoa-nos, ó Deus, aquilo que temos feito, que fizemos, que te entristeceu, que não foi aprovado por ti. Perdoa-nos, porque falhamos tanto. Mas nessa noite, Jesus, nós queremos tomar uma decisão, que é a decisão, Deus, de perseverar na adoração. Eu quero falar para você que está aqui, meu irmão, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou para você que já entregou a sua vida a Cristo, mas você se vê hoje a quilômetros de distância de Jesus. Essa noite é uma noite que você tem a oportunidade de restabelecer uma aliança com Cristo.
Você sabe que Jesus te ama, você não tem dúvida disso. Você sabe o quanto você é amado. E eu queria saber se você quer entregar sua vida a Cristo. É a sua hora, é o seu momento. Você não é obrigado a servir Jesus. Como eu disse agora há pouco, o amor, o relacionamento com Deus é baseado no amor. Se você não quer amá-lo, ok, é uma decisão sua. Mas Ele te ama. Ele te ama e Ele quer ter um relacionamento de amor com você. E se tem alguém aqui que quer fazer essa decisão de entregar sua vida a Jesus ou se reconciliar, eu quero orar com a sua vida. Basta você levantar uma das suas mãos. Levante suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, com uma das suas mãos levantadas, eu vou entender que você está dizendo: eu quero Jesus, eu quero entregar minha vida a Ele, eu quero me reconciliar. Eu reconheço que eu estou afastado. Isso não é vergonhoso. Vergonhoso é continuar numa vida de pecado. Vergonhoso é continuar se escondendo. Vergonhoso é continuar mentindo para você mesmo. Você tem a oportunidade de tomar uma decisão nessa noite. Se o Espírito Santo fala ao teu coração, se o Espírito Santo toca no íntimo da tua alma, se o Espírito Santo de Deus te chama, não resista, não endureçais a voz do Senhor teu Deus ao falar ao teu coração. Quem é essa noite a pessoa que quer entregar sua vida a Jesus? Que deseja dizer: eu quero Jesus na minha vida, eu quero reconciliar com Deus. Tem alguém nessa casa que deseja nessa noite reatar a sua aliança e entregar a sua vida a Jesus Cristo para ser o Senhor e Salvador da sua vida? Se não tem, que o Senhor Jesus continue abençoando sua vida ricamente em nome de Jesus Cristo, e encha-se o seu coração de amor por Ele. Amém? Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome de Jesus.